você para a gente ver algumas coisas muito rápidas, porque a gente tem uma festa depois, né? E eu queria que você abrisse, ou vai estar no multimídia, Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Efésios capítulo 4, de 11 até 16. Mas sabe que a gente vai lembrando, né? De quem andou naquela Kombi, né? O Edinho que está ali, uma vez eu botei ele, eu estava lembrando, atrás da Kombi, né? Você lembra disso? Nossa, eu era irresponsável, né? Os pais dando aqui para essa vila toda, e com o Edinho atrás da Kombi, fazendo de palhaço, aquelas coisas todas, né? Mas lá atrás está o irmão Alípio. Fica de pé, irmão Alípio, por favor. O irmão Alípio, ele cuidava do centro de convivência lá da Igreja Central de Campinas. E ele era bem jovem, né? Agora, recentemente, infelizmente, ele perdeu a esposa. E nós saímos daqui para jogar futebol toda segunda-feira, com chuva, sem chuva. Você lembra disso, irmão? Tempo bom, né? Isso faz mais de 34 anos atrás. Deus abençoe, viu, irmão? Obrigado. Aí a gente chegava na quadra, eram outros tempos, né? E o pessoal, não tinha um jogo que não tinha briga, gente. E aquele que está sentado ali na frente, o Ricardo, ele brigava de rolar, né? Rolava assim, eu nunca vi um negócio desse. Lá naquela chácara tinha um cavalo, 2, e o meu filho, ele era pequeno, e eu sempre levei meus filhos para todos os lugares, né? E ele, toda vez que voltava cheio de miquim, né? E a Berenice tinha que tirar os miquim dele, né? E olha quantas vezes pegava aquelas cargas de miquim que, meu Deus do céu. Mas o tempo passa, né? A gente vai envelhecendo, Deus vai trazendo outras pessoas, as coisas vão acontecendo. E eu joguei muita bola, hoje eu não jogo mais nada, né? Mas o Eliseu que está ali, vocês viram ele era bom de bola, bom de bola. Hoje ele é bom de academia só, né? A bola já deixou. Mas Efésios capítulo 4, verso 11 a 16, diz assim, ó: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que é com astúcia que enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que Deus assim nos abençoe esse tempo de uma breve meditação. Mas nós temos aí, meus irmãos, nessa noite, 3 pontos que são 3 marcas como a igreja deve andar. E confesso para os irmãos, né, que durante todos esses anos que estou aqui, que não foram poucos, estava falando para o Rogério ali, que na verdade nós começamos a pastorear em Nova Odessa. E a central de Nova Odessa, ficamos ali, formamos uma igreja ali, viemos para cá. E quando nós viemos de verdade para a Igreja Batista Central de Campinas, eu não vim justamente para ser o pastor da igreja, mas eu vim para trabalhar meio período na contabilidade da igreja, porque eu sou formado nessa área, e meio período eu ajudaria as missões ali na igreja.
e essa missão aqui do Via Norte. E quando nós chegamos aqui, o presidente da nossa igreja, ele veio, aí ele falou assim para mim: você não quer desistir disso e voltar para Nova Odessa? Porque eu saí de uma igreja grande, uma igreja que tinha boa estrutura, e um bairro muito bom, uma cidade boa, não é? E viemos para cá, aqui estava começando o bairro, muita terra, muita lama, e no dia da minha posse nós tínhamos 5 pessoas, apenas. Mas assim, Deus tinha um plano, não é? Para a gente começar aqui. Mas aí acabamos assim, nos envolvendo totalmente com a igreja central, na área de jovens, trabalhando ali, e acabamos ficando, trabalho com missões da igreja, e acabou esse tempo todo, eu estou aqui. Sempre confesso aos irmãos que todo ano eu penso que é o último. Eu falei, esse ano é o último. E eu não sei, pode ser o último para mim, né? Mas não tem sido o último. Mas uma igreja precisa, a primeira coisa, irmãos, de maturidade. E não é fácil, né? Trabalhar com maturidade. E Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz assim: a todos que chegamos à unidade da fé. Então nós temos que ser pessoas maduras na fé cristã. E como é que nós podemos ser pessoas maduras num mundo tão turbulento, com tantas coisas que se oferecem, né? Com tantos pregadores na multimídia? A gente hoje não é mais pastor da igreja. Hoje a igreja tem muitos pastores, tem muitos seguidores na mídia, e a gente está nessa situação. Mas Paulo diz aqui que nós devemos sentir a mesma coisa. Então essa ideia de sentirmos as mesmas coisas que o Senhor quer. E que é o sentir a mesma coisa? É caminhar juntos, né, para o mesmo lugar. Apesar daqui ter muitas pessoas de outras igrejas, mas a ideia é que nós possamos seguir o mesmo caminho. E o mesmo caminho é levar as pessoas para o reino de Deus. Ter o mesmo amor. Isso é muito difícil nos dias de hoje, não é? A gente amar as pessoas, amar a igreja, amar as origens. E por isso que a Bíblia fala, né? Não remova os marcos antigos. E essa ideia de remover os marcos antigos é não tirar aquilo que Deus colocou. Mas com tanta informação que nós temos nos dias de hoje, e com tanta sede de novidade, nós acabamos muitas vezes removendo aqueles marcos que não deveriam ser removidos. Tem o mesmo ânimo. Uma igreja precisa ter o mesmo ânimo. A igreja tem hora que ela está animada, tem hora que está desanimada. E confesso para os irmãos aqui que ser animador de auditório é muito difícil, não é? Porque animar auditório, a gente tem um grupo de pessoas que fazem isso, as pessoas pegam uma plaquinha, vamos bater palma, vamos fazer isso. Mas você animar uma igreja, restaurar uma igreja, não é muito fácil, não é? E precisamos de oração. E Paulo sabia disso. Precisamos saber quem é Jesus. E por isso que Deus nos chama para sermos igual a Jesus. Nesse mundo, ser igual a Jesus é muito difícil. E mais nos dias de hoje, não é? Ser igual a Jesus. Porque, obrigado, Berenice. Vou casar com você, tá? De novo. Mas, como ser igual a Jesus? Em todas as áreas que a Bíblia fala aqui, sermos igual a Jesus, no amor, na constância e tudo mais. Irmãos, Jesus nunca enfatizou, interessante, sobre igreja, não é? Ele falou pouco sobre igreja. E ele nunca falou que deveríamos ter grandes templos, edifícios maravilhosos, caríssimos. Ele nunca falou sobre isso. E Deus nos deu isso aqui, graças a Deus por isso, né? Mas também Jesus nunca referiu em bandas, não tem nada que a Bíblia fala. Não é que eu sou contra a banda, não, acho muito lindo o que nós cantamos, né? Mas Jesus nunca falou de gincana, de acampamento, de esporte, de congresso, nada disso. Jesus só disse que a igreja dele seria chamada casa de oração, e um espaço na terra para levar o evangelho do Senhor. Eu acho que a igreja minha, não posso dizer que é minha, mas faço parte dela, e você deve se chamar ela também que é sua, né? Ela tem falhado em primeiro lugar em assumir essa identidade de espalhar o reino de Deus na terra,
E em segundo lugar, de ser chamada casa de oração a favor das nações. Como é difícil hoje evangelizar. Como é difícil o pastor Claudinei ter gente para ajudá-lo. Como faz falta a mão de obra, não é? Hoje é mais fácil a gente ter entretenimento na igreja do que chamar a igreja de casa de oração. Nós precisamos de uma igreja de estabilidade, né? Deus me deu a oportunidade, né, eu agradeço a Deus, uma origem muito humilde, pobre, mas viajar por muitos países, muitos já, que Deus me deu essa honra de visitar muitas igrejas e conhecer a cultura de muitas nações. Mas se nós não tivermos a estabilidade, como diz em Efésios 4:14, não é? Porque não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas, levados como um vento de doutrina e para a artimanha de pessoas que o induzem aos erros. Então, a igreja, ela sempre teve dificuldade, né? E nessa inconstância, tinha um camarada lá, um nicolaíta, né? Se você olhar lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, tem um obreiro que é consagrado lá pelos apóstolos e também pela igreja, e ele passa a ser um mordomo ali. De repente, de alguns anos depois, ele cria uma religião, né? Uma religião para ele. Como a gente tem visto hoje, não é? Essas situações que nós temos como igreja. E nós temos que tomar cuidado. A igreja precisa de estabilidade, não precisa de pessoas inconstantes. Mas o que mais temos nos dias de hoje são meninos na fé, levados pelo vento de doutrina. Quarta-feira passada eu falei aqui de todos os ventos de doutrina que eu já passei. Eu já passei no vento de doutrina do dente de ouro, eu já passei no vento de doutrina do riso, a unção do riso, eu já passei no vento de doutrina do cair para trás, e tantas coisas que eu já passei, não é? Ver o fogo no mato e aquela coisa toda, e eu fui atrás dessas coisas também para ver se era verdade. Mas a palavra de Deus é que vai permanecer nesses dias. Então, todo dia a gente está ouvindo assim, eu acho. Eu não gosto de acompanhar quase ninguém, praticamente, porque eu não gosto nem de me ouvir. Mas acompanhar outras pessoas na internet, pregadores, muito raro. Mas essa semana eu resolvi ouvir o Caio Fábio, não é? Pregador muito famoso, que era da igreja presbiteriana, que hoje está afastado da denominação, ele tem as suas redes sociais, e ele falando, e eu fiquei pensando, eu falei, ele está falando muitas coisas dele, né, que eu acho. A gente não tem que achar nada, a gente tem que estar na palavra de Deus, né? Levados pelo vento de doutrina, a Bíblia deixou de ser lida, e eu me lembro que a gente fazia concursos aqui na igreja de versículos bíblicos, e as pessoas decoravam os versículos. Hoje as coisas estão muito complicadas, né? Certa feita aí um pastor e um padre foi chamado para um culto ecumênico, e lá no momento a diretora disse assim para os dois, né? Olha, onde está lá na Bíblia aquilo que há tempo para todas as coisas? Aí o padre perguntou para o pastor perguntou para o padre, e nenhum dos dois sabia, não é? Então às vezes a gente está assim, não sabe onde está, né, as coisas, e por isso que nós estamos sendo enganados todos os dias pelo vento de doutrina. Mas essa igreja, ela tem procurado pregar a sã doutrina. Talvez não agrade todas as pessoas, né? Mas a Bíblia, ela nunca deixou de ser pregada nesse púlpito, nesses últimos anos. Nós precisamos de ter o crescimento do servo. E Paulo diz lá em Efésios 4:11, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então nós precisamos crescer para a glória de Deus. Esse bairro precisa ser ganho para Jesus. O seu bairro precisa ser ganho para Jesus. Onde você mora, as pessoas precisam de Jesus. Então nós precisamos crescer na fé, no conhecimento da graça de Deus, crescer numa vida
E a gente nota que hoje, assim, né, não estou aqui para criticar ninguém, né? Mas a gente tem muito, é que nem o meu neto aprendeu a fazer uma mágica, sabe? E ele faz essa mágica para todo lado. Então ele pega uma bexiga, ele enche, amarra e pega um palito assim de churrasco e atravessa aquela bexiga e não estoura. Eu fiquei até admirado, falei, rapaz, você está esperto aqui, hein? Mas aí quando você tira e dá um tuctãozinho, explode. Então às vezes nós precisamos nos calejar com as dificuldades, uma bexiga que vai ser atravessada e ela não vai estourar. Às vezes alguma pontinha estoura, mas ele atravessa do lado a lado e não estoura. Porque nós precisamos crescer, né? E o crescimento, ele nos machuca muitas vezes. As pessoas nos machucam, né? As pessoas nos ferem. Mas quem é que vai ferir você? Quem está próximo de você. Quem mora lá no Amazonas não vai te ferir, mas aqueles que estão andando com você, caminhando com você, esse te machuca. E nós precisamos então ser servos. E servo é crescimento. A palavra oikos é casa, em nomos, organização, organizar. Então Deus chamou você, sendo dessa igreja ou não, para ser organizador, ministro. Por isso que Paulo começa dizendo aqui, né, vocês são ministros, escolhidos. Deus não chamou ninguém para ficar sem fazer nada. Enquanto você está aqui, tem um grupo trabalhando. O pessoal já arrumou as mesas lá, já vieram aqui durante o dia. Então Deus nos chamou para sermos ministros. E a palavra é uperetas, que é ministros, que é chamado para um ministério. Então Deus chamou essa igreja, chamou você. E eu dou graças a Deus, porque muitos passaram aqui, aprenderam aqui, e estão usando aquilo que aprenderam aqui em outros lugares. E Deus chama a gente para servir. Interessante que essa palavra, ela era usada para escravos remadores, que serviam do nível mais baixo do navio. Então, aqueles homens que ficavam lá no subsolo do navio, e eles ficavam remando e alguém abatendo, não é? E muitas vezes eles só faziam aquilo, eles iam morrer, eram escravos, não serviam para mais nada. Olha aí, a palavra oikonos é aquele que cuida, que zela das coisas do seu Senhor. Deus chamou você, como igreja, e eu, para zelar pelas coisas do Senhor. E você que está aqui nessa igreja, zela por ela, não é? Ame essa igreja. Trabalhe por ela. Trabalhe para servir. Contribua, viva. Porque daqui é que Deus tem feito grandes coisas e grandes maravilhas. Para a gente encerrar, irmãos, qual é o padrão que nós devemos alcançar como igreja de Jesus? E aí El Shaddai está tentando, né, nesses anos todos. E se Jesus é o nosso exemplo, o padrão é Ele, para os membros dessa igreja e você que é de outra igreja. Qual é o padrão? De pessoas que devem caminhar como Jesus caminhou. Precisamos caminhar como Jesus caminhou. De ser rei como ele foi, sem pedir uma coroa. Ser mestre como ele foi, sem exigir nenhum título. Grande professor, sem exibir glória. Amar, e como ele nos amou, sem exigir que nós o amemos. Perdão, sem exigir nada em troca. Trabalho, sem exigir recompensa. Milagre, sem exigir gratidão. E assim nós vamos crescer em tudo, que Ele é o cabeça dessa igreja. E eu espero em Deus que essa igreja permaneça até Jesus voltar. Que Deus assim nos abençoe e nos dê direção para todas as coisas. Eu quero convidar aqui a todas as bandas que nós vamos terminar louvando a Deus. Eles vão todos aqui para frente. E a música que nós vamos cantar é uma música que vocês conhecem.
E eu tive a honra e o privilégio de estar lá no